Bom dia, me chamo Monique e eu vou apresentar um trabalho que propõe uma classificação de riscos de eventos de chuva que foi feito para o município de Niterói, mas pode ser aplicada para qualquer localidade. Bom, quando a gente fala em risco hidrometeorológico, a gente tem que sempre ter em mente que esses riscos estão associados a uma probabilidade de ocorrência, ou seja, ao seu tempo de recorrência ou período de retorno. Então, quando a gente associa a probabilidade de ocorrência aos impactos decorrentes desse evento, a gente consegue classificar o risco. A área de estudo foi o município de Niterói, então, para quem não conhece, fica localizado no estado do Rio de Janeiro, é banhado pela Baía de Guanabara, pelo Oceano Atlântico e faz divisa com os municípios de São Gonçalo e Maricá. Então, a metodologia consistiu primeiro em definir quais eram esses eventos, e para isso a gente fez uma consulta à base de dados da Defesa Civil e também as pesquisas na internet. Definidos esses eventos, foram avaliados os acumulados de chuva e calculadas as intensidades de cada chuva para cada evento, utilizando os dados dos postos pluviométricos. A cada intensidade foi associada ao tempo de recorrência, e para isso a gente teve que definir a curva de intensidade, duração e frequência para Niterói. Então, definida a probabilidade, a ela foi dado um peso, definido o impacto, a ele foi dado um peso, e o impacto vezes a probabilidade resultou no valor do risco. As estações pluviométricas utilizadas foram do INEA e do CEMADEM. A curva IDF foi calculada com base na metodologia da CPRM e o total anual inserido levou em conta o registrado pelas normais climatológicas do IMET de 1931 a 60 e também os valores de chuva registrados no produto orbital Pershing CDR de 1983 a 2018. As ocorrências foram levantadas através do S2ID e das ocorrências enviadas também pela Defesa Civil de Niterói, e os levantamentos das notícias através da internet e da versão online do Jornal Fluminense. Com isso, foi feita uma matriz de risco, tá, que associou a probabilidade vezes o impacto. Então, aqui está a probabilidade que vai de quase certa a rara e o impacto que vai de insignificante ao extremo. Então, se um evento for raro e o impacto for extremo, a gente já considera um risco, é o risco mais alto ali de acordo com essa classificação. E se a gente tem, por exemplo, um impacto baixo com uma probabilidade provável, ou seja, de TR de 2 a 5 anos, também a gente vai ter um risco baixo. No S2ID foram encontrados 11 registros, sendo que 2 deles são decretações, de estado de calamidade pública. As ocorrências fornecidas pela Defesa Civil mostraram 58 ocorrências hidrológicas e 235 ocorrências geológicas. As buscas na internet resultaram num total de 160 notícias de 2010 a 2019. Essa foi a curva de intensidade, duração e frequência e de precipitação resultante para o município de Niterói. Então, o que a gente fez? A gente pegou a data do evento, por exemplo, foi lá na estação do INEA ou do CEMADEM, e pegou o acumulado daquela chuva na hora daquele evento. Então, por exemplo, no dia 5 de dezembro de 2013, em 30 minutos, choveu 43,6 milímetros. Se a gente levar esse valor lá naquela tabela do tempo de recorrência, a gente chega a ver que o TR é de 10 anos. E assim foi feito para todos os eventos. E vale chamar atenção para um evento que teve muito impacto em Niterói, que foi o deslizamento no Morro do Gumba. Esse evento foi decretado estado de calamidade pública, de acordo com o S2ID, porém não há dados pluviométricos no local, e nem no município, porque naquela época ainda não tinha posto pluviométrico instalado. Então, não foi possível botar esse evento aí na avaliação de risco. E no dia 12 de março, também segundo o S2ID, teve uma decretação, porém foram encontradas poucas informações sobre esse evento e também não há dados consistentes nos acumulados pluviométricos. Então, essa foi a tabela final de resultado da classificação de risco dos eventos de chuva de Niterói de 2010 a 2019. Então, vamos olhar um pouquinho para essa tabela para a gente conseguir entender como ela foi elaborada e como ela ajuda a gente a entender o risco de cada evento. Vou pegar aqui, por exemplo, 26/11 de 2018, que foi o evento com maior pontuação. Esse evento teve como intensidade o tempo de recorrência de 20 anos. Então, 20 anos a gente viu lá que são eventos muito raros, raros, na verdade, lá de acordo com aquela tabelinha de risco. Então, a esse evento foi dado o peso 5 em relação à probabilidade. Ou seja, não é tão comum acontecer um evento assim. E em relação às notícias, aos impactos das notícias,
a gente conseguiu classificar como peso 8, ou seja, extremo. Provavelmente, as notícias apontaram para um teor, como, por exemplo, muitas áreas afetadas, ou alguma pessoa, de repente, que veio a óbito, ou casas desabaram, enfim. Não foi avaliado só o número de ocorrências e quantidade de matérias, mas também o teor dessas notícias. Peso 8 de impacto vezes 5 de probabilidade resultou num risco de 40. E a nossa tabela mostrou que o risco maior do que 20 já é considerado um risco muito alto. Então, vamos ver um outro exemplo aqui. Por exemplo, no dia 15 de fevereiro de 2016, que teve um tempo de recorrência de 5 anos, ou seja, menor do que 20, né? Já é uma chuva um pouco mais frequente, e levou o peso 3. Porém, as notícias, né, as ocorrências mostraram um baixo impacto, provavelmente porque tinha pouca ocorrência ou as notícias não falaram nada que pudesse chamar atenção para um evento de grande impacto. Então, 3 vezes 2, 6. 6, de acordo com a nossa tabela de classificação de risco, é um risco moderado. Quase baixo, né? Porque até 5 a gente considera um risco baixo. Com esse estudo, a gente conseguiu entender a importância de analisar não só quantitativamente, como também avaliar qualitativamente esses eventos e entender a relação entre a intensidade de chuva e o impacto que ela pode causar numa determinada região. E em relação às intensidades, não necessariamente, né, a chuva mais caótica para o município é a chuva mais intensa. Então, a gente viu ali que eventos com tempo de recorrência de 2 e 5 anos podem ser tão ruins para a cidade como uma chuva classificada, por exemplo, como TR20. Uma das grandes dificuldades nesse estudo foi a falha nas séries de dados e, enfim, uma recomendação que sejam avaliados também nesse tipo de estudo os transbordamentos dos rios, então nos lugares onde tem estações que medem esse transbordamento, vale a pena acompanhar. E falando do município, né, o município ele vem investindo bastante, né, bastante nessa questão ambiental e também na rede de monitoramento, mas a gente observou que ainda é muito baixa a resiliência, né, do município frente às chuvas de baixa intensidade. Então, quem dirá das chuvas mais intensas? Bom, muito obrigada, tá? Aqui ficam os meus agradecimentos e espero que tenham gostado.